Um assunto que eu vou falar para você aqui agora é um assunto tanto quanto chato, ao meu ver, delicado e altamente espinhoso. O que é espinhoso? Porque eu preciso tomar cuidado com muitas coisas que eu vou falar nesse vídeo aqui. E o assunto abordado, né, que vai ser abordado nesse vídeo é sobre bullying. Bullying, exatamente. Mestre, o que é bullying? Hoje eu já tenho mais de 40 anos. Tenho 40 anos e mais um pouquinho de idade, né? No momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, dia 3 de maio de 2022. Na minha época, bullying não existia. Eram simplesmente implicâncias, brincadeiras de criança que nem sempre eram tão levadas a sério assim, porém, em alguns casos, criavam um problema psicológico, né? Um transtorno psicológico nas crianças, nos adolescentes e até mesmo na fase adulta, né? Porém, lá naquela época de 1980, 1990, em época de escola, sempre tinham aquelas briguinhas, os valentões, aquelas coisas que tem hoje em dia também. Porém, num cenário diferente, não tinha rede social, não tinha tanta divulgação, muitas pessoas não ficavam nem sabendo, não tinham celulares com câmeras que filmavam essas pessoas e publicavam nas redes sociais, negócio de cancelamento, essas coisas de rede social não tinham. Então era um cenário totalmente diferente. E nós, naquela época, nós fomos ensinados, pelo menos eu digo nós, tá? Eu. Então, eu vou falar por mim e não por todo mundo. Essa é a minha história. Eu não tinha problema com bullying, com implicância. A implicância que eu tinha era com meu irmão, mas eram coisas normais, nada de violência. E eu já falei sobre isso, quem me acompanha há mais tempo aqui sabe disso também. E aí tinha aquele valentão, aquela implicância, aí o clima esquentava. Como é que a gente resolvia os problemas naquela época, né? Vamos botar assim, não quero generalizar de novo. Simplesmente duas pessoas implicando, brigando entre si, né, entre aspas, discutindo, enfim, né, uma coisa mais leve do que é atualmente. Hoje, atualmente é muito mais perigoso, né? Mas naquela época simplesmente marcava na hora do recreio de pancada. Vamos lá. Agora eu sou teu amiguinho, tô no recreio com você, a gente tá lanchando aqui, mais 5h30 hoje da tarde a gente vai lá pro pátio trocar pancada. Era simplesmente assim. Então, 5h30 da tarde a gente ia lá, marcava os dois, trocava pancada, resolvia o problema, apertava a mão, dia seguinte era amigo. Era assim que funcionava, por mais estranho que seja. Isso já aconteceu com alguns amigos meus, e eu tenho amigos de mais de 30 anos, né, de amizade, e hoje a gente é super, super unido, né? A gente não mora próximo, hoje eu moro em Santa Catarina, os meus amigos, muitos deles moram, né, no Rio de Janeiro, porque eu vim do Rio de Janeiro, minha história de vida foi praticamente enraizada no Rio de Janeiro. Em Santa Catarina eu estou aqui há 15 anos, e também tenho grandes amizades aqui, mas o que eu estou me referindo agora são as amizades antigas por conta do tempo, né? Daquela época quando eu era adolescente, quando eu era criança. E aí as pessoas me perguntam, e é comum ainda, os pais virem comentar comigo e falar: mas Felipe, eu estou querendo colocar o meu filho numa arte marcial, mas ele é muito violento. Será que não vai piorar o quadro dele? Aí eu falei, aí é que tá o problema. Porque assim, muita gente possui o preconceito, né? A ideia errada de que uma arte marcial estimula a violência. Mas eu nem tiro a razão dessas pessoas, porque existem muitos professores, vou botar aqui, professores, que ao fazer ensino da arte marcial acaba estimulando a violência. Talvez porque não tem uma didática correta, talvez porque não tem o estudo necessário para você ensinar arte marcial, ou até porque a arte marcial não esteja dentro da raiz dessa pessoa. Então ela foi ensinada de uma forma e ela acaba ensinando de uma forma. Mas a arte marcial em si não estimula a violência. Quem estimula a violência são as pessoas que praticam as artes marciais de forma incorreta. Então, eu tenho que deixar isso muito claro. É que nem um instrumento, pode ser um instrumento de corte normal, mata pessoas? Sim. Sozinho não. São as pessoas que utilizam desse artifício para fazer maldade. Senão, não poderia vender faca de cozinha no mercado, né? Porque a gente sabe que existe essa questão. Mas eu não vou me aprofundar nesse tema, até eu tenho que tomar cuidado com... Por isso que eu estou me engasgando. Eu tenho que tomar cuidado com certas palavras que eu falo aqui na plataforma para não infringir as políticas, né?
é uma empresa privada, então tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Ainda mais atualmente, que muitos vídeos aí estão sendo punidos, né, por certos linguajares e opiniões expostas. Então a gente tem que tomar cuidado. Então, qual é a dica que eu dou para os pais, tá? Eu não estou falando agora com os filhos, estou falando com os filhos menores de idade, estou falando com os pais. Então, se você é menor de idade, eu vou pedir, por favor, que você chame o seu responsável, o pai, uma mãe, os dois, um avô, uma avó, não importa, uma pessoa responsável por você para ver esse vídeo junto com você. Isso é importante. Não vai ter nada demais que eu vou falar, mas é para que isso toque realmente o coração dessas pessoas. Então, quando você for pensar em colocar um filho, né, numa arte marcial, você precisa primeiramente identificar qual que é a arte marcial mais adequada para essa pessoa. Pode ser que a arte marcial mais adequada seja o taekwondo, pode ser que seja o karatê, pode ser que seja o judô, pode ser que seja o muay thai, pode ser que seja o boxe, pode ser que seja capoeira, enfim. Qual a modalidade esportiva ou de treinamento de combate ou de arte marcial mais adequada para aquela pessoa, para aquele indivíduo? Então eu sugiro que você leve em mais de uma modalidade e para que ele faça uma aula experimental e veja com qual ele vai se identificar melhor. A partir desse momento, beleza, identifiquei qual é a arte marcial, qual que é a modalidade que ele vai gostar. Legal. Aí você conversa com o professor. Seguinte, eu tô querendo botar o meu filho na arte marcial para aprender autodefesa, para ele blá, 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 blá. Qual é o teu método de treino? Qual que é o teu método de ensino? Ele vai te explicar. Então a conversa é aberta. Precisa ser uma conversa aberta. Eu faço isso com os meus alunos. Conversa abertamente. Quando os alunos são menores de idade, aí eu converso com os pais, né, com os responsáveis. É esse cenário. E eu digo por mim, quando eu era mais novo, eu queria aprender arte marcial para bater no meu irmão, porque hoje eu tinha essa implicância de infância. Conforme a gente vai aprendendo, conforme a gente vai evoluindo, amadurecendo, a gente vai vendo que esse tipo de comportamento ele é errado. A gente não tem que aprender a lutar para bater nos outros, a gente tem que aprender a lutar para se defender. Esse é o grande cenário. E aí, quando a gente aprende uma arte marcial, a gente também tem o cenário emocional, né? O controle emocional e o controle com inteligência das diversas situações que a vida vai trazer para a gente, que basicamente violência. Então é claro que a gente não pode ser bobo, é claro que a gente não pode ser humilhado, isso jamais. Eu não estou dizendo que você tenha que fazer isso, eu estou dizendo que você precisa gerenciar o seu cenário, né? o seu contexto, o seu convívio de pessoas e ver como que você pode contornar uma situação sem precisar utilizar a violência. E isso a arte marcial ensina, esse autocontrole a arte marcial ensina. Só que tem que ser feito com um professor competente, com um professor certificado, com um professor realmente que estuda, com um professor que esteja focado no ensino correto das artes marciais. E aí sim, isso começa a aflorar dentro das pessoas, né? no conhecimento. Essa é a arte marcial. Mas o meu filho é muito violento e ele não vai querer bater no coleguinha? É natural que isso possa passar pela cabeça dele, mas aí cabe ao professor sempre instruir, dizendo, o que você aprende aqui não é para você utilizar no seu coleguinha sem motivo, do nada. E os pais também precisam ser responsáveis pela educação, pela forma com que ele vai lidar com a sociedade. E sempre tem que ter um diálogo aberto, essa é a minha opinião. Tem que sempre ter diálogo aberto. Mas pode acontecer de uma criança sofrer bullying na escola e não contar para os pais. Pode, infelizmente pode acontecer. Não que eu concorde, porque eu acho que os filhos têm que ter um diálogo sempre aberto com os pais, mas às vezes ocorrem conflitos, né, de formas de pensar, formas de agir, e acabam criando uma resistência entre esses dois indivíduos, pai e filho. E o que isso acaba acontecendo? Acaba acontecendo que o filho sofre alguma coisa na escola, ou no cursinho, ou em algum outro lugar, sozinho, porque se ele levar esse problema para o pai vai agir de uma forma violenta. Então é um ciclo que tem que tomar muito cuidado. O ideal seria uma conversa mútua e respeitosa, sempre com apoio emocional, com apoio moral, entre pais e filhos, entre pais e filhos, né? Isso seria o cenário perfeito.
Mas é claro que o pai não tem como ficar 24 horas por dia, né, com seus filhos dentro da escola. Então ele precisa de um feedback do filho, precisa ter essa abertura. O filho precisa ter essa abertura e se sentir confortável de conversar sobre isso. Quando não acontece isso, a gente tem um problema e eu não vou entrar nesse assunto, porque eu acho que esse assunto é um assunto muito pessoal de cada família e eu não quero entrar nesse assunto. Eu não tenho esse direito, né, de como proceder no caso de um bullying. Eu digo o que eu faria. Eu usaria sempre a minha inteligência para fugir de uma situação de bullying. Em uma determinada situação, caso essa inteligência não seja o suficiente para evitar, o agressor continua vindo, humilhando, derrubando, dando pontapé, empurrando, começa a partir para a agressão física, ultrapassa o limite da agressão verbal e vai para a agressão física. Aí a instrução que eu vou dar no futuro para minha família não seja feito de bobo ou de boba. Não. Tudo tem limite. Da mesma forma que os adultos têm limites entre eles, as pessoas menores de idade também precisam ter limites, né? E como é que é colocado isso? Aí depende de cada tipo de cenário. O importante é que você tenha inteligência, o importante é que você tenha preparo para isso. Eu acho que todas as pessoas de bem devem aprender uma arte marcial, todas, independente do sexo, masculino, feminino, se é menor de idade, se é maior de idade. Eu acho que todas as pessoas de bem deveriam aprender uma arte marcial como autodefesa para fugir dessas situações. E a defesa pessoal, como eu sempre falo nos meus cursos, nos meus vídeos relacionados a esses assuntos, a defesa pessoal ela começa antes da agressão. Não é você se desvencilhar de um agarrão, de uma gravata, alguma coisa assim. É você evitar esse tipo de situação. É você fugir. Simplesmente fugir. Mas aí você é um covarde. Não. Atualmente o mundo está muito perigoso. A sociedade está muito perigosa. Às vezes a melhor forma de você se livrar de uma situação é, entre aspas, sendo covarde. Foge dali, procura um abrigo, procura uma segurança e evita contato. O contato corpo a corpo ele tem que ser apenas a última das últimas opções. Quando realmente a sua segurança, a sua integridade física estiver em risco. Aí sim a gente tem que partir para uma ação um pouco mais agressiva. Te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço.